Sim, a literatura, a luz da psicanálise, né? A gente vai ver aqui os personagens. Então, sim, Dostoiévski, Freud pegou muito dele, bebeu muito dele ali, entendeu? Quando ele escreveu lá as experiências dele, aí Freud, às vezes a gente também, né, na sociedade, assim, a gente às vezes, muitas das vezes, a gente também sente só o número, né? Se a gente parar para É, pensar. Só tem o Ivan Ilitch, que tem um outro escritor também, o do Tolstói, lá da literatura russa, que ele também fala ali, que ele era um juiz, né? E que ele via as pessoas só como um número, processo tal. Ah, você quer um número tal, processo tal, mas não estava ali, não via as pessoas, via os não processos. via, não via as histórias, né? Porque atrás de cada número existe, né, uma pessoa, a história, a vida, né? Depois ele Aquela... ficou doente, o Ivan Ilitch, depois ele ainda ficou doente. E quando ele ficou doente, e o médico foi atendê-lo, ele foi visto como um número também. Aí ele chegou lá para ele e falou assim: Ah, você é só mais um doente. Quando ele morreu também, depois, ah, só mais um morto. Tipo assim, todo mundo vendo como número. Tipo assim, poxa. Aí dói, né, quando é com você. Quando é com outro, ele via todo mundo como número, como juiz. Quando chegou lá no médico, ah, deve ser não sei o quê. Tipo assim, É, só mais um paciente. são Então, muitos casos. é por isso que a gente, às vezes, é importante te refletir, né? Não ver a história ali por trás, que a pessoa, ver só as pessoas como número. Aí ele começou a ver isso, né? Dostoiévski começou a ver. E ele escreveu um livro, esse livro, Lembrança na Casa dos Mortos, ele montou Dostoiévski, era um narrador, um personagem que ele criou, chamado Alexander, se eu não me engano. E o Alexander narrava ali o personagem. Ele narrava, ele foi preso, o alter ego dele. Ele É, cometeu um feminicídio e foi parar na Sibéria, entendeu? Então ali ele contava a história, e quando ele via essas pessoas, ele via que às vezes pessoas muito brutas, muito. Você fala assim, nossa, uma pessoa com uma tamanha brutalidade e agressividade conseguia fazer algum gesto também de solidariedade, né? E, nossa, e uma pessoa assim tão bruta, tão agressiva, consegue ter algum gesto de solidariedade, né? Ele achava assim, ah, é ruim, ruim. Ele começou a ver também as contradições das pessoas. Você às vezes você esperava que mal é mal, é criminoso. Aí ele começou a ver essas complexidades também nas pessoas. A gente tem um isso amor, mesmo. um ódio presente ali, às vezes não agressividade, às vezes a gente é bom, mas às vezes a gente é agressivo. Então ele foi vendo essas contradições lá com eles, que ele aproveitou esse momento para fazer um laboratório do comportamento humano e ele foi tido como um grande psicólogo, o maior psicólogo ali da literatura que eles falam. Até o Nietzsche, lá, um filósofo, falou que era o único psicólogo que ele tem algo a aprender, seria o Dostoiévski, porque ele via, assim, as pessoas de um olhar, assim, tão profundo, né, que ele via essa complexidade nas pessoas, e isso foi Ele via. que ele, o nome do livro é O Homem do Subsolo, né, ele contava lá que ele buscava se autodestruir, que você, às vezes, vê pessoas, assim, buscando se autodestruir mesmo, se, se colocando em risco, indo para situações que vão, que podem, acho que você podemos ver assim, nem que a pessoa vai para um lugar assim, tal hora, ou dirige perigosamente, ou se automutila, É, ou se a pessoa, poxa, a gente pensa assim, todo mundo está tentando ficar bem, melhorando, mas Dostoiévski via que tinha gente que não, que estava ali buscando se autodestruir. Aí, esse homem do subsolo, ele mostrava isso, que ele se buscava se autodestruir só para não ser mais um número.
Só para não ser mais um, como uma tecla de piano que ele falou lá no Homem do Homem não é uma tecla de piano. Se assim fosse, tudo poderia ser calculado. Calcula, esse aqui vai ser bonitinho, vai trabalhar em tal empresa, vai ser bem-sucedido. Mas o homem é muito complexo. O homem é tão complexo e tão paradoxal que há nele, ao mesmo tempo, o bruto e o fraterno, o cruel e compassivo. E aí, falando que Freud foi vendo isso, né? E realmente não tinha como. Freud viveu na época da guerra, né? Ele pegou ali a guerra e ele via isso, o iluminismo que falava igualdade, fraternidade, liberdade, todo mundo igual. Só que nós somos todos É, iguais, números. não, Podemos vestir iguais, podemos usar as mesmas maquiagens, mas alguma coisa de subjetividade ali de cada um vai querer aparecer. A pulsão, né? Que Freud fala, que Dostoiévski falava de vantagem, de posse da própria personalidade que a pessoa busca, e a posse da própria personalidade. Ele não quer ser mais um. Nem que seja se autodestruindo, nem que seja me autodestruindo, eu vou ser a minha personalidade, eu vou ter a minha individualidade. Não vou ser mais um, não vou obedecer. Às vezes a gente constrói para destruir. Como que às vezes a gente quer uma coisa eu vou fazer tal coisa, planeja e depois chega ali, procrastina, não é porque a gente não quer, a gente quer, mas não sabe porque às vezes é por medo. O medo também ali está envolvido, não é só eu querer, o desejo. Tem o medo envolvido, tem às vezes, tem várias emoções envolvidas ali que nossa pulsão que às vezes que está inconsciente, que a gente precisa observar através, às vezes, do nosso próprio comportamento, porque a gente às vezes fala uma coisa racionalmente, mas como uma tecla de piano, a gente não é como uma tecla de piano, a gente fala uma coisa, mas a gente acaba agindo de outra forma. Então é importante é ver como verdade. a gente está agindo e não só falando, porque às vezes eu quero isso, mas acaba fazendo o contrário. Acaba repetindo um comportamento, eu quero emagrecer e acaba comendo, 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 compulsivamente. Algo inconsciente ali, uma contradição, uma pulsão que acaba mexendo, influenciando nossos comportamentos.